Buenas noches, bienvenido, bienvenido a outra live lunes 18. Bem-vindo ao meu canal Katia Underline Comunica. O objetivo desse canal é trazer informações, é trazer curiosidades, cultura, dicas, gastronomia, vocabulário, festas típicas, enfim, curiosidades relacionadas ao idioma espanhol. Então, sempre tudo relacionado ao espanhol, eu trago aqui para vocês todos os dias no canal com vídeos novos e também toda semana aqui na live comigo, a live que se chama Lunes 18 e acontece todas as segundas-feiras às 19h30. Então, se você é novo aqui no canal, bem-vindo. Aproveita para seguir meu canal se você se interessa pelo idioma espanhol. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam também se interessar pelo idioma espanhol, porque sempre tem conteúdo novo aqui para você. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, com 29 anos de experiência na área. Então comecei a dar aula faz muito tempo, já tive alunos de diferentes idades, com diferentes propósitos e objetivos. E com tanta experiência em sala de aula, eu desenvolvi uma metodologia de espanhol, onde eu consigo levar o meu aluno do nível 0 ao nível avançado do conhecimento do idioma, de uma maneira efetiva, de uma maneira fácil, de uma maneira bem didática. Então, vem comigo se você quiser mais informações, se você quiser aprender o espanhol de fato, sem enrolação, de maneira prática e objetiva. Qual que é o seu objetivo com a língua espanhola? Você precisa fazer uma prova de certificação para conseguir entrar numa universidade que você quer estudar fora do país? Fazer uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado? Então saiba que as melhores universidades vão exigir um nível de conhecimento intermediário do espanhol, no mínimo, para que você tenha um aproveitamento das aulas, para que você consiga se comunicar com os professores, com os seus colegas, formular perguntas. Então, no mínimo, você precisa ter um conhecimento intermediário para entrar nas boas universidades aí fora do país que exigem o conhecimento intermediário de espanhol. Você pode ter outro objetivo também, esse objetivo pode ser profissional. Então você está almejando passar pelo processo seletivo de uma empresa dos seus sonhos. E essa empresa você sabe que ela exige nível de espanhol, intermediário, avançado. Então você tem todas as qualificações para trabalhar naquela empresa, mas falta o espanhol. Então o que você está esperando? Que outras pessoas peguem a sua vaga? Não, vem aprender o espanhol. Vem conhecer meu curso de espanhol, porque aí você vai conseguir aprender a base do idioma e a partir daí conseguir desenvolver cada vez melhor o espanhol e estar apto para fazer uma prova de certificação, passar por um processo seletivo na empresa que você quiser, passar por um processo seletivo interno, porque dependendo da empresa que você trabalha, existem processos seletivos internos e eles podem exigir um idioma que lá atrás não exigiam e agora eles querem, ou que quando você entrou não era um pré-requisito, agora é. Então você precisa ter um conhecimento do idioma. Qual é o seu outro objetivo? Por exemplo, você quer viajar? Você gosta de viajar? Você sabe que se você souber se comunicar em espanhol, você vai ter muita facilidade aí na sua viagem. A sua viagem vai ser totalmente diferente. Ela vai ser muito mais rica se você sabe se comunicar no idioma local. Você não fica dependendo de tradutor de Google, que geralmente traduz tudo errado. Você não fica dependendo de excursões, aquelas viagens empacotadas, refém de guia, sem saber formular uma pergunta para o guia, porque você não sabe falar espanhol. Então o espanhol ele é falado por 21 países. E além dos países que falam espanhol como língua oficial, também outros países onde não tem o espanhol como língua oficial, se você sabe falar, você vai se dar bem, você vai conseguir se comunicar. Então tem muitas vantagens aí
para você aprender espanhol. Você só tem a ganhar falando espanhol. Se você já fala inglês, saiba que aprender espanhol vai ser o processo muito mais fácil. Você não vai mais associar a língua portuguesa, você vai associar a sua segunda língua, no caso o inglês. Então você não vai inventar portunhol, porque você já domina o inglês. E se você ainda não fala inglês, é mais um motivo para você falar espanhol, porque você precisa aprender a segunda língua mais falada no mundo. Então você não se deu bem com o inglês, você acha o inglês difícil, você não tem tanta facilidade assim? Vem conhecer o idioma espanhol que você vai ver como é muito mais similar, muito mais fácil, muito mais familiar aos nossos ouvidos. Então você tem que falar uma segunda língua. Isso é fundamental, tanto para você estudar fora, quanto para você fazer um mestrado, um doutorado, mesmo que seja no Brasil. Muitos textos que você vai precisar ler são em língua estrangeira, para o seu trabalho. E tem muitas pessoas que me procuram também de acordo com o seu interesse pessoal. Tem pessoas que gostam de estudar idiomas e têm o desejo de estudar o espanhol, que é uma língua tão útil e tão bonita. Então, se você se interessa pelo espanhol, tá chegando aqui agora, aproveita para curtir meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Segue meu canal, Katia_Comunica, no Instagram, LinkedIn, TikTok e no YouTube também. Qual é o tema da nossa live de hoje, pessoal? Espanhol do Chile, que a gente chama de chilenismos. Então a gente vai ver aí algumas expressões, algumas características peculiares do espanhol do Chile. Então vocês sabem que aprender um idioma como o espanhol é de extrema importância, seja para qualquer âmbito aí da sua vida. Como são 21 países que falam espanhol como língua oficial, as variações no idioma são grandes. Não se resumem somente ao espanhol europeu, ou seja, o espanhol ibérico lá da Espanha, ou o espanhol latino. Então, como há tantos países falando espanhol, há variações em cada país e em cada região do país. Então, por exemplo, o espanhol falado no Chile, o espanhol chileno, tem características bem peculiares e marcantes, e é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje na live. Então fiquem comigo até o final, que tem muita coisa legal para vocês aprenderem aí, como em todas as lives, né? Vocês já sabem, quem tá aqui comigo sempre, toda segunda-feira, toda semana, já sabe que essas lives são mini aulas. Então são muitas informações legais que eu passo para vocês aqui toda semana no meu canal. Então, quais são as principais diferenças do espanhol do Chile? Se você precisa, por exemplo, estudar no Chile, vai morar no Chile por um período, por algum motivo, ou vai fazer uma viagem para o Chile a trabalho ou a passeio. Então, geralmente as pessoas, quando sabem que vão viajar para determinado país, ela quer aprender expressões, vocabulário específico daquele país, especialmente se a pessoa sabe que o espanhol é falado por tantos países e há muitas variações entre esses países, e dentro do país também há variação de região para região. Principalmente a gente percebe essas variações no vocabulário e no sotaque, el acento de cada país es peculiar. Tiene su característica. E fatores culturais também, claro, né? Expressões idiomáticas, por exemplo, que às vezes elas têm relação, têm sentido para aquele povo, para aquele país. Em outro país, mesmo que seja a mesma língua, não vai ter nenhum significado para eles. Isso também acontece bastante. Algumas estruturas gramaticais também podem sofrer alteração de um país para o outro. Me refiro ao espanhol, claro. Porém, é importante vocês pensarem o seguinte: os nativos, eles costumam se entender sem grandes problemas, apesar dessas variações de vocabulário e variações de pronúncia em algumas letras.
Então, estudar um idioma, aprender um idioma, não se trata de saber todas as palavras existentes. Você não precisa conhecer todo o vocabulário para você saber falar o idioma. Não. Você precisa conhecer palavras específicas, palavras-chave que vão fazer você se comunicar em várias situações na língua espanhola. Então, mesmo que haja essa variação de vocabulário, os nativos eles conseguem se entender. Um mexicano, por exemplo, conversando com um peruano, pode haver variação de pronúncia e mudança de vocabulário, mas no geral eles se entendem. Quando você vai vivenciar um tempo nesse país, você acaba se familiarizando as particularidades daquela região. Claro, você está ali no país, você acaba ouvindo aquelas expressões, você aprende o vocabulário daquela região em que você está. Isso é comum, isso faz parte. Quando a gente viaja pelo Brasil e está em outra região, a gente acaba até pegando o sotaque daquela região. Isso acontece com outras línguas também. Então, qual é o sotaque chileno? Quais são as características principais desse chilenismo, como a gente fala? Então, em todos os países da América Latina, eles usam o que a gente chama de ceceo, que é a letra Z pronunciada com o som de S. A letra Z, em algumas regiões da Espanha, ela não tem som de S. Ela tem aquele som soprado, como o TH do inglês. Então, você coloca a língua no meio do dente e assopra. Por exemplo, sapato. Sapato. Palavras que se escrevam com a letra Z. Isso em regiões da Espanha. Na América Latina, toda a América Latina pronuncia a letra Z com som de S. Então, por exemplo, a palavra que se escreve zapato, eles pronunciam sapato. Esse fenômeno é chamado ceceo. No Chile não é diferente, porém o que acontece por lá? Quando o S está ao final de uma palavra, ele não é pronunciado no espanhol chileno. De maneira semelhante à letra D, quando aparece entre duas vogais, principalmente a terminação ado e ada. Então, por exemplo, vamos. Vamos. Um chileno vai falar vamos. Ele elimina essa S. Manzanas. Manzana. Elimina o S. Enojado. Um chileno vai dizer enojao. Enojao. Cansado. Um chileno muitas vezes diz cansao. Então elimina o D entre as vogais ado, ada. E a letra S no final da palavra é eliminada também. Isso é uma característica peculiar do Chile. Com o passar do tempo, você assistindo as minhas lives, especialmente essas lives que eu falo sobre espanhol de determinado país, você vai pegando aí essas dicas. E quando você tiver contato com um chileno aqui no Brasil, ou quando você for para o Chile a trabalho ou a passeio, você vai lembrar desses detalhes, você vai estar vivenciando mais isso. Mas de repente você pode ter algum amigo chileno e conversar com ele por áudio, por WhatsApp, enfim. E aí você vai perceber bem isso que eu tô falando para você hoje aqui na live. Em algumas regiões do Chile também, o dígrafo CH, o che, é pronunciado igual ao português. Então, por exemplo, eles não dizem ocho, eles dizem ocho. Eles não falam muchacho, eles falam muchacho. Isso em algumas regiões do Chile, não é no país todo. Por isso que eu disse, há variações de região para região também dentro do próprio país. Então, em vez de falar ocho, que é a maneira que se fala em todos os países, é a maneira comum, em regiões do Chile eles falam ocho. Oxo, ou seja, pronuncia o che, o CH, como nós pronunciaríamos aqui, né? No Brasil. Outra ocorrência frequente se refere à sílaba HUA
H-U-E. Então, por exemplo, a palavra huevo. Huevo significa ovo. Huevo se escreve H-U-E-V-O. H-U-E-U-B-O. De acordo? Como é que um chileno pronuncia? Huevo. Huevo. Ele pronuncia esse H-U-E como se fosse um G. Huevo. Claro que para escrever sempre vai ser com H. Porém, estamos falando da pronúncia. Então, a pronúncia é como se fosse escrito com G. Isso palavras que se escrevam com a sílaba H-U-E ou H-U-A. Outro exemplo, hueso. Hueso se escreve H-U-E-S-O. Hueso. Hueso significa osso. Então, um chileno pronuncia como hueso. Hueso. O H seguido de UE com som de G. Huérfano. Huérfano significa órfão. Também H-U-E. Huérfano. Um chileno iria falar huérfano. Huérfano, como se fosse um G. E isso é uma característica bem peculiar do espanhol do Chile. Essa questão do H-U-E, H-U-A com som de G. Uma palavra aí de origem quechua. Huaca. H-U-A-C-A. H-U-A. Olha lá a sílaba. Eles pronunciam guaca. Guaca. Huaca é uma tumba na língua quechua. Outra palavra, huacalón. Huacalón é uma pessoa obesa no México. Como é que um chileno vai ler a palavra huacalón? Guacalón. Guacalón também escreve com H-U-A, o H passa a ter som de G. Então essa é uma característica bem comum aí do Chile. E o voceu? No Chile também eles utilizam o pronome pessoal vos, o pronome utilizado para a segunda pessoa. Utilizam no lugar de tu, ambos significando você. Então tu e vos são a segunda pessoa do singular. Em determinadas regiões do Chile, ambas podem ser usadas, tanto tu quanto vos. Vos ganha destaque em contextos de maior coloquialismo, de maior informalidade. A conjugação dos verbos no voceu chileno, no entanto, nem sempre seguirá a conjugação dos padrões do voceu lá da Argentina. Que os países que se predomina o uso de vos é Argentina e Uruguai. Não significa que só lá falam, mas lá principalmente se fala o vos. Então, no Chile, vocês estão vendo que também se usa o vos. Porém, não necessariamente com a mesma conjugação do voceu utilizado na Argentina. Então, há uma mistura aí de conjugação. Ok? Em alguns outros pontos do Chile, em algumas outras regiões do Chile, os chilenos usam o pronome tu com as formas verbais do vos. Então fazem realmente ali uma salada de fruta. É claro que quando você está aprendendo um idioma, você vai aprender a estrutura dele correta, a estrutura mais comum, a conjugação certa dos verbos. Isso é a aquisição do novo idioma, passa pela estrutura correta e a conjugação correta dos verbos. Ah, mas o voceu não é correto? Sim, o voceu é correto. Só que existe uma conjugação para a pessoa vos, que o chileno acaba muitas vezes misturando o vos com a conjugação da pessoa tu. Então isso você vai perceber, como eu disse, se você tiver contato com chilenos, se você viajar para o Chile, passar uma temporada no Chile a trabalho, enfim, estudando, você vai perceber como eles trocam essa conjugação. Eles usam a pessoa vos com a conjugação da pessoa tu, segunda pessoa do singular também. No meu curso, você aprende a pessoa tu, a conjugação da pessoa tu correta e a conjugação da pessoa vos também correta, porque as duas estão corretas, as duas são aceitas na língua espanhola e em muitos países se usam os dois pronomes, como a gente está vendo aqui no Chile,
Porém, em algumas regiões do Chile, eles fazem essa conjugação diferente. Diferente do vos da Argentina, ou usam a conjugação da pessoa tu para usar o vos. Ou seja, fazem uma lambança mesmo, né? O Chile também é conhecido por inúmeras expressões bastante peculiares, também bastante características do chileno, que é o que a gente chama aí dos chilenismos. Então, um conjunto de frases, um conjunto de palavras com usos e significados únicos em relação aos demais dialetos do espanhol, os demais países que falam espanhol. Essas variações, pessoal, acontecem em toda a língua. A língua, ela é viva, ela está sempre em transformação, ela está sempre passando por mudanças. A língua portuguesa, a língua inglesa, o espanhol não é diferente. Então, como não é um objeto de estudo fixo, que não muda, a língua sempre passa por adaptações e mudanças de acordo aí com o passar do tempo. Gírias que vão se modificando, vocabulário que vai surgindo, às vezes com novo significado, expressões que tem a ver com o contexto histórico, cultural, social do país naquele momento. Isso acontece em todos os idiomas, não é só na língua espanhola. Então eu vou passar aqui para vocês agora algumas expressões típicas do Chile, comparar com expressões como se fala na Espanha e dar a tradução em português para você aprender, para você saber do que se trata. Então, por exemplo, o chileno, ele usa muito a expressão bacán, bacán, que significa bacana, legal, incrível. E o espanhol se referiria a isso como guay, eles usam muito essa expressão, guay, chulo, genial. E o chileno, bacán, bacán de bacana, de legal, bacán. Outra expressão muito comum, se você for para o Chile, passear no Chile, você vai ouvir isso em várias cidades, al tiro. Al tiro. Al tiro é agora mesmo, imediatamente. Você pede algo num restaurante para o garçom e ele diz al tiro. Ou seja, em seguida, agora mesmo vou providenciar o seu pedido. Então, na Espanha, eles falam como? Em seguida, de imediato, em seguida, em um rato. Agora, al tiro, escutou al tiro, já sabe que é chileno falando. Outra expressão aí comum do Chile é cachai. Cachai. Cachai é usado assim ao final de frases, por exemplo, estou explicando os chilenismos, entendeu? Sacou? Pegou a mensagem? Me entiendes? Em espanhol da Espanha? Espanhol do Chile, cachai? Cachai? Então, é outro termo marcante do espanhol chileno. É esse famoso cachai. Essa palavra veio do inglês to catch, que significa pegar. E é usada pelos chilenos com o sentido de pegar uma ideia, ou seja, entendeu? Entendeu o sentido? Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu algo? Pegou o fio da meada? Cachai? Muito comum também. Outra expressão que indica ênfase é pô ou pos. É uma expressão aí de ênfase. Ela é bastante frequente também entre os chilenos. É uma forma encurtada da palavra pues. Espanhol, pues. Ela costuma aparecer no final de frases para dar ênfase ao que está sendo dito. É o nosso né. Você vai viajar, né? Sabe quando você quer enfatizar, quando você quer afirmar, quando você quer confirmar algo? Então o chileno ele fala, vas a viajar, pô. Vamos al cine, pos. Estou enfatizando algo, muito comum também. Outra palavra aqui bem comum para o Chile é huegon, huegona, huegon, huegona. Que significa idiota, otário. Na Espanha, estúpido.
Então, no chilenismo, o egon, pronunciado como hueón, e originalmente é huevón. Lembra que eu falei lá atrás? Quem tá comigo até o final já entendeu aí. O H seguido de UE tem som de G no Chile. Então, huevón. Huevón é uma expressão pejorativa. Não é uma maneira aí muito simpática de chamar alguém, mas é muito comum. Porém, ela pode ser usada de maneira amistosa entre pessoas com quem se tem bastante intimidade, apesar do seu contexto pejorativo. Então, dependendo aí da situação, se você tem intimidade com essa pessoa, você pode chamá-la de huevón, huevón ou hueón. No Chile, eles já abreviaram para hueón. E se escreve com W, com W, W-E-O-N, hueón. Também típico do Chile. Outra que significa bom, legal, piola. Piola no Chile quer dizer bom, quer dizer legal. Na Espanha, bueno, guay. E o nosso ok, como é que se fala no Chile ok? Dale. Dale. Vamos al cine mañana? Dale. Na Espanha, vale. Venga. Em português, ok. Cachorro quente. Como se fala cachorro quente no Chile? Completo. E na Espanha, perro caliente. Então, completo. Quero comer um completo é um cachorro quente. No Chile, né? Ah, mas se eu falar perro caliente, Kátia, eles não vão entender? Vão entender perro caliente. Sim, claro, por supuesto. Mas, informalmente, entre eles, é uma expressão, é uma gíria, completo. Então, se você ouvir a palavra completo se referindo à comida, você já sabe que é um cachorro quente. Mas se você esqueceu, se você não sabe... Ah, eu sei que completo é cachorro quente, mas eu não sei se é no Chile, eu não sei se é no Peru, eu não sei se é na Argentina. Você vai falar perro caliente. E ponto. Bem? Anda, bora. Como é que é no Chile? Pica lá. Pica lá. Na Espanha, apúrate, date prisa. Anda, bora. Apúrate, date prisa. Pica lá. No Chile. Para piorar... Aquela expressão que a gente usa em português. Bati o carro. E para piorar, perdi meu celular. Para piorar. Na Espanha, como se fuera pouco. Como se fuera pouco. E no Chile, más encima. Então, por exemplo, perdi minha carteira. Más encima estavam todas minhas tarjetas. Perdi a minha carteira e, para piorar, todos os meus cartões estavam lá. Então, na Espanha, perdi minha carteira, perdi minha monedera. Como se fuera pouco, todas minhas tarjetas estavam aí. No Chile, perdi minha carteira, mas em cima todas minhas tarjetas estavam aí. Então, esse é o nosso famoso e para piorar. Certo? Prestar atenção no Chile, pescar. Olha que curioso, pescar aqui no Brasil, nesse sentido de uma expressão, de uma gíria, é quando você está quase dormindo, né? Você está adormecendo, você começa a dar umas pescadas. No Chile é totalmente o contrário, porque é prestar atenção. Em português, quando você está pescando, você não está prestando atenção. Você já está quase dormindo. E na Espanha, poner atención. Poner atención, prestar atenção. Vender gato por lebre, enganar alguém. No Chile, vender la pomada. Vender la pomada é vender gato por lebre, enganar alguém. E na Espanha é passar gato por liebre. Eles não usam o verbo vender, eles usam o verbo passar. Passar gato por liebre na Espanha e vender la pomada no Chile. É específico para essa expressão aí, vender gato por lebre. E a expressão se achar a última bolacha do pacote, se achar o melhor naquilo que diz que sabe fazer.
No Chile, creerse la última chupada del mate. Creerse la última chupada del mate. E na Espanha, creerse muy, muy. Creerse muy, muy. Aquele tipo se crê muy, muy. Então, ele se acha a bolacha mais recheada, a última bolacha do pacote. A expressão que a gente usa aqui em português, né? E no Chile, creerse la última chupada del mate. Se achar, né, o último gole, o último trago do mate. E aí? Como é que se fala e aí no Chile? Que onda? Que onda? Na Espanha, que passa? E aí? Que onda? Tchau, tchau. Na Espanha, adiós. E no Chile, tchau, pescado. Tchau, pescado. Tchau, tchau. Adiós. Uma pessoa curiosa, fofoqueira, no Chile, sapo. Ele é um sapo. Se digo que aquela pessoa é um sapo, significa que ela é fofoqueira ou curiosa, depende do contexto, depende da situação. Na Espanha, é um cotilha. Cotilha é a pessoa curiosa na Espanha. Fofoqueira. Ficar de vela. Quando você sai, por exemplo, com um casal e você não tem uma companhia. Então, você diz que você vai ficar de vela para aquele casal, né? No Chile, tocar el violín. Tocar el violín, ficar de vela. E na Espanha, acompanhar una pareja. Acompanhar una pareja. Aí já é mais parecido ao português na Espanha, né? Mas no Chile, tocar el violín? Não. E se divertir? Se divertir como se fala no espanhol do Chile. Pasarlo chancho. Pasarlo chancho. Na Espanha, pasarlo bien. Pásalo bien. Diviértete. Pásalo chancho. No Chile. Mão de vaca. Uma pessoa mão de vaca. Uma pessoa que não gasta. Como se fala no Chile? Mano de guagua. Mano de guagua. E na Espanha, mesquino, tacaño. Uma pessoa tacanha, na Espanha, é uma pessoa que não gasta dinheiro. Mão de vaca em português, tacaño na Espanha ou mesquino e mano de guagua no Chile. Bebê. Como se fala bebê no Chile? Guagua. Guagua. Na Espanha, bebê. Inclusive, há uma história engraçada sobre guagua. Guagua no Chile é um bebê. Guagua em Cuba é um ônibus. Então, a cubana foi jantar com o chileno. Ao contrário, né? O chileno foi jantar com a cubana e falou para ela que tinha 2 guaguas. E ela, cubana, guagua em Cuba é ônibus, achou que ele então era um homem rico, um homem de posses. Nossa, ele tem 2 guaguas. Aqui eu posso amarrar meu burro aqui, né? Esse homem aí tem futuro. Aí ele pega e mostra uma foto para ela desses 2 guaguas. Aí, quais eram as guaguas? 2 hijas, 2 bebecitas que ele tinha em Chile. E aí, claro que a mulher, né, se decepcionou, porque ela não estava esperando essa guagua. Então, no Chile, guagua é um bebê. Em Cuba, guagua é um ônibus. Nada a ver, mudou totalmente. Uma pessoa jovem. Jovem, no Chile, como se diz? Galho. Galho. Na Espanha, muchacho, muchacha, joven. Um galho ou uma galha é uma pessoa jovem. E a pessoa que está pelada, está sem roupa, no Chile, calato. El hombre está calato. Na Espanha, desnudo. A palavra pelado em espanhol existe também. A palavra pelado é um falso cognato. Pelado em espanhol significa uma pessoa careca. Então você não pode dizer que a pessoa é pelada, a pessoa está desnuda, sem roupa, em Espanha, ou está calata, desnuda, em Chile. Porque se a pessoa é pelada, é porque ela é calva, ela é careca.
Também já fiz uma live aqui onde eu falei vários falsos cognatos para você. Se você não assistiu, vai lá no meu canal, procura essa live só de falsos cognatos, que também foi bem legal. Existem muitos falsos cognatos em espanhol. É isso que às vezes atrapalha a compreensão, especialmente para nós brasileiros, porque a gente associa ao português. Vê a palavra pelado, é claro que você vai pensar que pelado é a mesma coisa que português, escreve igual. Então a gente associa com a nossa língua. Por isso que eu falei lá no começo, se você já fala uma língua estrangeira, você não vai associar com o português. Você vai associar com essa língua estrangeira que você aprendeu depois da sua língua materna. Então a probabilidade de você inventar portunhol é menor. Agora, se você não fala inglês ainda por algum motivo, você tem que falar espanhol, porque são as duas línguas mais faladas no mundo, é inglês e espanhol. Então, se você falar as duas, lindo, perfeito. Você vai ter várias oportunidades de emprego, de mudança de cargo, estudar fora, ler artigos variados na área que você gosta, na área que você estuda, tanto em inglês quanto em espanhol, fazer viagens para qualquer país falando essas duas línguas. Agora, se você não fala inglês, por N motivos que podem ter acontecido na sua vida, você precisa falar espanhol. O espanhol é mais fácil. Eu recebi uma pergunta, aliás, falando em fácil e difícil hoje, de um seguidor que me perguntou. Na verdade, não perguntou, foi um desabafo. Ele disse que gostaria de falar espanhol, mas acha muito difícil. Gente, o espanhol não é difícil. 89% das palavras em espanhol são iguais ao português. Iguais. O que você precisa saber do espanhol? A estrutura para você formular as frases corretas. Algumas estruturas são iguais ao português, mas não todas são iguais. Então você precisa saber essa diferença. Você precisa conhecer alguns tempos verbais aí que são fundamentais para a sua comunicação. Conhecer vocabulário, praticar audição e soltar essa língua. Começar a falar sem medo de errar. Isso é um problema grande também de muitos alunos que sabem vocabulário, sabem estruturas gramaticais, conseguem formular frases no papel. Na hora de falar, tem medo de errar e com medo de errar, preferem não arriscar e não falam. Travam. Esse medo não pode te paralisar. Então, esse seguidor que me falou aí que é difícil, não pense nisso. O que é difícil para você? Difícil é você não poder participar de um processo seletivo porque não fala espanhol e você sabe que aquela empresa está exigindo espanhol. Difícil é você, numa viagem, não poder falar com ninguém na língua local porque você não sabe falar, só sabe falar hola, buenos dias, buenas noches. Só aquelas frases prontas. Difícil é você querer estudar fora e não ter conhecimento do idioma para fazer uma certificação. Então escolhe aí o seu difícil. O que é mais difícil? Não poder participar de uma entrevista, não poder participar de uma palestra em espanhol, não poder concorrer a uma vaga para um salário melhor porque você não fala espanhol, não poder estudar fora, não poder fazer uma viagem ou falar espanhol é difícil. Pode escolher aí o que você acha mais difícil. Eu acho que o mais fácil de tudo aí é eu estudar espanhol, porque aí o resto vai ser consequência. Eu sabendo falar espanhol, eu vou poder participar do processo seletivo, vou poder me candidatar para uma universidade fora que exija o espanhol, vou poder fazer uma viagem e vivenciar aqueles dias que eu vou estar na viagem, que eu vou estar naquele país. Vivenciar de fato, ver como é que é a vida daquelas pessoas, como é que eles pensam, o que eles comem no dia a dia, e não ficar preso só àquela viagem turística, feito para o turista ver. Muitas pessoas fazem esse tipo de viagem para o turista ver, porque não tem o conhecimento do idioma, então aí precisa ficar preso a uma agência de viagens, preso a um grupo, fazer passeios que às vezes você nem gosta.
Você gostaria de ficar mais, só que a excursão tem que ir embora para ir para mais 50 lugares naquele dia e você não acaba não conhecendo nada. Então, se você souber falar o idioma, você vai enriquecer o seu cérebro, porque faz bem para nossa cabeça. Essa aquisição de uma nova língua é muito importante para o nosso cérebro, para o funcionamento dele. Ele faz associações, ele abre ali novas gavetas. É muito importante para o seu conhecimento pessoal, para você aprender cultura de uma região, como essas pessoas vivem, como elas veem o mundo, curiosidades, enfim. Como eu digo, você só tem a ganhar. E agora, com todas essas facilidades que vocês têm, que eu estou proporcionando para vocês com o meu método, só não aprende espanhol quem não quer realmente. Então, tudo que a gente viu nessa live de hoje, vou fazer um apanhado aqui, um resumo do que a gente viu hoje. Primeiro, eu falei que o cesseo, que é o fenômeno que que eles pronunciam a letra Z com som de S. Isso acontece em todos os países latinos e no Chile não é diferente. Então eles vão falar manzana, eles vão falar surdo, eles vão falar sapato, todas as palavras que tenham a letra Z, eles vão pronunciar com som de S, sempre. Uma característica do chileno é eliminar o S no final das palavras. Então, em vez de falar, por exemplo, vamos, eles falam vamos. É comum isso no Chile. Outra característica do Chile é eliminar a letra D entre A e O, entre A e outro A. Ou seja, ao final aí de palavras, as terminações ado e ada, eles eliminam a letra D. Então, por exemplo, cansado, eles vão falar cansao. Isso é comum também no espanhol chileno. Em algumas regiões do Chile, pronunciar o che com o som do Brasil. Então, por exemplo, a palavra chico, que se escreve com che, eles vão falar chico. Chico, muchacho, ocho. Ah, mas isso acontece em todo o país, Kátia? Eu fui para o Chile e eu não ouvi isso. Não é em todo o país. Em algumas regiões do Chile, eles pronunciam o dígrafo che com o som que a gente usa aqui no Brasil se fôssemos ler uma palavra com CH. Uma palavra com CH no Brasil, a gente pronuncia muchacho. Então seria esse som que o chileno utiliza em algumas regiões, em algumas zonas do Chile. Sílaba H-U-E e H-U-A. Eles pronunciam com som de G. Você já sabe que a letra H em espanhol, a letra H, ela é uma letra muda. Então, quando eu vejo a palavra hueco, eu não pronuncio o H é mudo. O chileno vai pronunciar esse H com som de G, então ele fala hueco. Huevo, huevo. Huérfano, huérfano. E assim por diante. Todas as palavras que tiverem H-U-E ou H-U-A. Falei também sobre o boceo, que no Chile existe o boceo, em algumas regiões do Chile eles usam o bos, em outras regiões eles usam o tu, porém eles não usam com a conjugação correta, a conjugação que é predominantemente utilizada na Argentina. Eles usam a pessoa bos com a conjugação da pessoa tu. Em algumas regiões do Chile também é uma característica deles. E falei depois para vocês também inúmeras expressões. Bacán, que é bacana, legal. Al tiro, imediatamente, agora mesmo, muito usado no Chile. Cachai, cachai é entendeu? Pegou? Entendeu o que eu disse? Cachai? Po ou pos, que é uma expressão de ênfase utilizada geralmente ao final de frases. O egon, o egona, estúpido, otário, idiota, muito comum também no espanhol chileno. Piola, que significa bom, legal. Dale, ok. Completo é um cachorro quente. Pícala, anda, bora. Bora, anda, pica lá. Mas em cima é a nossa expressão pra
piorar, mas em cima. Prestar atenção em algo, pescar. Vender gato por lebre, enganar alguém, vender la pomada. Se achar a última bolacha do pacote, creerse la última chupada del mate. Creerse la última chupada del mate. E aí, no Chile, que onda? Tchau, tchau. Tchau, pescal. Pessoa curiosa ou fofoqueira, és um sapo. Ficar de vela, tocar el violín. Se divertir, passar lo chancho. Mão de vaca, mano de guagua. Bebê, no Chile, guagua. Uma pessoa jovem, galho ou galha. E uma pessoa pelada, calato. Então, todo esse vocabulário eu expliquei com detalhes para você durante essa live, além de outras curiosidades sobre o Chile. Então, quando você for viajar para o Chile, ou quando você tiver a oportunidade de falar com um chileno ao vivo ou online, você vai perceber essas curiosidades que eu falei para você. E se você quiser praticar o seu espanhol, você pode usar algumas dessas expressões com ele. E até aprender outras com esse seu amigo, com essa pessoa que você conhece aí do Chile. Aliás, o Chile também é um país lindíssimo. Qualquer hora eu vou fazer uma live sobre o Chile para falar o que tem de bom, quais são as curiosidades do Chile, pontos turísticos, o que eles comem, clima, etc. Como eu fiz há pouco tempo sobre a Bolívia. Então, pessoal, olha quanta coisa legal você aprende aqui nessa live. Não é uma mini aula? É uma mini aula. Se você ficar comigo, você vai aprender muita coisa em espanhol. E se você vier conhecer meu curso, você aprende mais ainda, porque a minha metodologia é voltada para aquele aluno brasileiro, porque a minha experiência é justamente com brasileiros. Eu sei quais são as dificuldades do brasileiro, onde é que o bicho vai pegar, quais são as pegadinhas que tem na língua espanhola que confunde a cabeça do brasileiro, porque eu também sou brasileira e eu também tive essas dificuldades quando eu aprendi espanhol há mais de 30 anos. Então, eu desenvolvi essa metodologia para sanar essas dificuldades, para que o ensino de espanhol seja uma coisa leve, prazerosa e efetiva, que você termine o curso falando realmente espanhol. Porque lá no final do curso eu quero falar com você e eu quero que você me diga, Kátia, eu aprendi espanhol e minha vida mudou. Eu consegui o emprego que eu queria, eu me comunico agora com nativos, eu consigo fazer uma palestra no meu trabalho, participar de congressos. Meu chefe sempre me manda para fora do país quando eu preciso falar espanhol, porque agora eu sei falar. Então, é isso que eu quero de você, que quer ser meu aluno, que quer aprender espanhol. Uma pessoa dedicada, realmente interessada em aprender. Para a gente aumentar essa comunidade de pessoas que falam espanhol, que são mais de 500 milhões de pessoas que falam espanhol no mundo, como língua oficial ou não, como uma segunda língua. Espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha sido útil e produtiva para você. Agradeço muito a sua participação. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com outras pessoas e de seguir o meu canal Katia_Comunica. Todos os dias com vídeos novos e toda semana com lives interessantes aqui para você. Tenha uma excelente semana e nos vemos semana que vem. Gracias por tu atención. Buena semana para ti y nos vemos. Besitos. Hasta la vista.